Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem por aí? O quê? O quê? Sim, sim. Fizemos ontem, dia 20 de novembro de 2022, a prova do Colégio da Polícia Militar do Estado do Paraná. Provinha tranquila dentro do que a gente já previa. Então, vamos passar a correção dela aqui na pedra. Meu diretor, por favor, slide no ar, 3210. Muito obrigado, seu diretor. Vou ficar um pouquinho aqui no canto, sou eu mesmo, sim, tchau. O incompetente da moto começou cedo hoje. Você sabe que com essa coisa de entrega a domicílio ficou insuportável a quantidade de cretino de moto com escapamento aberto. Mas é que não dá para exigir também, né? Precisa da moto, mas não precisa do escapamento aberto. Coisa de retardado. Então vamos lá, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo a correção da prova do Colégio da Polícia Militar do Estado do Paraná, do ano de 2022, que está quase indo embora, e eu sou esse cara aqui. Eu sou o Paulo Máximo, vamos nos divertir com matemática. Ó o cretino, isso, acelere bastante, acelere por mim também. Então, olha que bonitinho. O que a banca nos disse? Em um terreno de medidas 7x por 8x. Então, bem devagar. Já vá desenhando o terreno. 7x por 8x. Não sei se vocês conseguem ouvir, a moto é insuportável. Para gente que grava aula, isto é coisa de retardado, esse troço. É insuportável. E é manhã, tarde e noite, o dia inteiro, esses caras com escapamento aberto. Tem uma lei que proíbe essas coisas, mas não adianta. A lei aqui no Brasil foram feitas, infelizmente, para a maioria burlar, o que é uma grande pena. Vamos lá, o terreno tem 7 por 8. Daí eu tenho... Alguém sugeriu criar uma casa aqui. E esta casa terá 2 por 5. Então vamos lá, uma casa de 2 por 5. Então vamos desenhar a casa aqui também. A casa terá 2 por 5. E teremos também uma piscina que mede, olha que bonitinho, x e x mais 5. A pergunta da banca é: o restante do terreno será reservado para a área de lazer e jardim. Ou seja, o restante do terreno, para quem não entendeu, é isso daqui. Ó. Isso aqui é o restante do terreno. Ou seja, toda esta parte aqui vai ter grama, talvez tenha brinquedo, alguma coisa. Área de lazer e jardim. Certo? Tô bem. A pergunta da banca não é qual é a área. A banca quer saber qual é o polinômio que representa a área. Então vamos lá, devagar. Área total do terreno. Eu tenho 7x vezes 8x. Isso aqui nos dá 56x². Certo? Base 8, altura 7. Área da casa. Eu tenho 5x vezes 2x, que dá 10x². E, finalmente, eu tenho a área da piscina, que é x, que multiplica x mais 5. Fazendo aqui o nosso bom e velho distribói, teremos x² mais x² mais 5x, certo? Fizemos uma exatamente igual lá no aula online, hein? Por favor, não tem como errar. Então, o que será a nossa área de lazer? A área de lazer será a área do terreno, área total, menos a área da casa, menos a área da piscina. Ou seja, 56x² menos 10x² menos x² mais 5x. Essa será a nossa área de lazer, certo? Então vamos lá. Nossa área de lazer será, então, insistindo, o terreno, que tem 56x², menos a casa, que tem 10x², menos a piscina, que tem x² mais 5x, certo? Isso que nós temos. Lembrem que quando tem um sinal para fora, velho, você tem que fazer a distributiva. Então, o que nós temos aqui? 56x² menos 10x²
menos x² menos 5x. Lembrando que o sinal de menos foi distribuído para todo mundo que está dentro do parênteses. Certo? Sim. 56 menos 10, 46. 46 menos 1, 45x². Esse 5x não tem com quem conversar, está sozinho no mundo, fica assim mesmo. 45x² menos 5x, isto corrobora a letra C. Boa, né? Tá bem. Então não esqueça disso. Temos uma área total, que é a área do terreno, daí você subtrai a área da piscina, subtrai a área da casa, você consegue ver qual é a área de lazer e destinada ao jardim. Boa, né? Tá bem. 12. Se você ler com atenção as alternativas, todas têm porcentagem. Então tem alguma coisa a ver com porcentagem. Com certeza tem porcentagem. O que é porcentagem? A por cento é A sobre 100, certo? Só que lembrem, aqui a banca disse que eu tenho um total de 2.500 crianças. Dessas crianças, só 200 tomaram a vacina. Então a frase é: se eu tenho 200 crianças que tomaram a vacina num total de 2.500, eu posso dizer que a porcentagem de crianças vacinadas será 200, que é o número de crianças que receberam a vacina, sobre 2.500 vezes 100, já que a gente quer em porcentagem. Então, este zero vai embora com este zero e este zero vai embora com esse zero. Eu tenho 200 por 25. Se você dividir isso aqui por 5, tanto em cima quanto embaixo, você terá 40 sobre 5, que dá 8. Então, vamos lá. Letra A. O número de crianças que não foram vacinadas é menor do que 90. Lembrem, as crianças que não foram vacinadas será de 100%, que é o total de crianças. A mesa já começou a ficar engraçada já cedo. 100% menos a porcentagem de vacinados. Então, o número de crianças que não foram vacinadas, 100 menos 8 dá 92% não foram vacinadas. A banca fala que é menor do que 90, mentira. Na letra B, fala que o número de crianças que não foram vacinadas é maior do que 95, mentira, são 92%. A letra C fala que as crianças vacinadas estão entre 90% e 95%, mentira, isso as crianças que não foram vacinadas. Letra D, as crianças vacinadas estão entre 6% e 9%, verdade, estão em 8%, está aqui, ó. Ou seja, entre 6 e 9, letra D. E daí a letra E fala que é maior do que 10%, mentira. São apenas 8. Claro para todos? Boa, né? Tudo bem. 13. Eu avisei que essa porcaria ia cair. Os caras estão contando uma mudança. Que os caras estão baixando um fogão pelas janelas. Então, a frase é, talvez vocês não consigam ver isso. O fogão está aqui, ó. O cara pôs o fogão aqui. E o cara vai mexendo nas cordas e esse fogão vai deslizando até a posição que ele está, no caso, posição B. Certo? A pergunta da banca, então lembrem, a banca não quer hipotenusa. A banca quer a altura com relação ao segmento AC, ou seja, ela quer a altura com relação à hipotenusa. Então vamos lá, vamos desenhar esse negócio aqui. Bem devagar, vamos desenhar bem devagar. Aqui eu tenho 8 metros, aqui eu tenho 15, aqui eu não sei por enquanto, vamos chamar isso aqui de hipotenusa mesmo. E a banca pediu a altura. Lembre que a altura, filhinho, é isso daqui, ó. A banca quer essa altura. A banca quer o H. Certo? Claro que para calcular a altura tem que ter hipotenusa. Então vamos calcular primeiro a hipotenusa. Segundo o seu amigo Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado será 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Isso aqui dá 64 mais 225, que dá 289. Portanto, a hipotenusa será a raiz de 289, que dá 17. Mas não é isso que a banca quer. A banca quer a altura.
Então eu tenho uma propriedade que diz o seguinte, no triângulo retângulo. Isso aqui é boa, vamos até desenhar aqui bonitinho. Propriedade bem bonitinha. Olha que gracioso que é isso. A, B, C, e vamos colocar o H fedorento, já que é a altura. Olha o que a matemática bonita diz. Matemática diz, A vezes B é a mesma coisa que H vezes C, ou seja, o produto dos catetos tem que ser o produto da altura vezes a hipotenusa. Por isso que a gente precisava da hipotenusa fedorenta. Então, o que eu tenho aqui? 8, que é um cateto, 15, que é o outro cateto. Nossa, a mesa começou, né? 8 vezes 15, que são os catetos, será a altura, que eu não sei quem é, vezes a hipotenusa, que é 17. Então, daqui, você tira que a altura será 8 vezes 15 por 17. Isso aqui nos dá uma altura de 7,02 e uns quebrados. Como a banca quer a altura mais próxima, então 7 metros. Claro para todo mundo? Sim? Sim, então cuidem com essas coisas, por favor. Questãozinha tranquila, né? Questãozinha tranquila. Então cuide com isso, por favor. Exigia que você lembrasse dessa relação aqui, né? Essa relação tinha que ser lembrada. 14. O dono de uma pizzaria resolveu vender todas as pizzas por preços diretamente proporcionais. Então guarde. Preço diretamente proporcional à área. Ou seja, se a área aumenta, o preço também aumenta. Então vamos colocar isso na linguagem matemática. O preço será proporcional à área. Aquele alfa quer dizer proporcional. Então eu posso dizer que o preço será uma constante K, que eu não sei por enquanto quem é, vezes a área da pizza. Certo? Então eu tenho o brotinho, médio, grande e gigante. Então vamos desenhar as pizzas aqui. Brotinho, média, grande e gigante. Que não é tão gigante assim, fazer uma gigante. Pronto. Então olha que gracioso. A banca nos disse que o raio da primeira é de 6. Daí olha a maldade, cuidem, atenção Brasil, a banca fala que o diâmetro aumenta de 4 em 4. Se o diâmetro aumenta de 4 em 4 é porque o raio aumenta de 2 em 2, né? Claro para todos isso? Então esse aqui é a brotinho, esta é a média, não, desculpe, é pequena. Pequena é o brotinho, né? Essa aqui é a grande, essa é a gigante. O raio... o diâmetro aumenta de 4 em 4, então o raio aumenta de 2 em 2. Então aqui o raio será 8, aqui o raio será 10 e aqui o raio será 12. Certo? A banca disse que o preço da primeira é 18 cruzeiros. Então isso aqui custa 18. E a banca pergunta da grande. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa. Se sabe que a área de um círculo é πr², certo? Então vamos lá, área da pizza brotinho. Π, que é π mesmo, o raio é 6, 6 ao quadrado dá... A mesa não comece. 36 π unidades de área. Certo? Esse é o tamanho da brotinho. Então vamos fazer uma tabela aqui com o raio, a área e o preço. Certo? Vamos lá. O raio, a primeira é 6, a segunda é 8, depois vai para 10, depois vai para 12. É isso? 6, 8, 10, 12. Quem é a área? Bom, 6 vezes 6, 36, vezes π, 36π. Segunda, área, 8 vezes 8, 64, vezes π, 64. Terceira, 10 vezes 10, 100, vezes π, 100π.
E a segunda é 12 vezes 12, 144, vezes π, 144π. Veja que a única coisa que a gente sabe é o preço da Brotinho, que é de 18 cruzeiros. Só que o que a gente tem, vou fazer uma letra bem grande, diz assim, o preço é uma constante K que multiplica a área. Porque a banca disse que o preço é diretamente proporcional à área. E este K multiplicando quer dizer que eu estou multiplicando um valor, não interessa se ele é inteiro, se ele é quebrado, não interessa, é um valor, estou multiplicando, por isso que ela é diretamente proporcional. E olha, vamos tentar achar o K. Como é que eu acho o K? Eu tenho o preço da Brotinho, o K eu não sei, e tenho a área, que é de 36π. Daqui você tira que o K será 18 por 36π, isto aqui será 1 sobre 2π. Então, para você achar o preço, é só você multiplicar a área vezes 1 sobre 2π, ou, como queira, você divide a área por 2π. Vamos ver se funciona. 36π por 2π dá 18. Ah, que legal! Então, funciona para as outras. 64π por 2, 32. Por 2π, né? 32. A grande. 100π por 2π, 50. E a última, 144π por 2π, quanto dá? 72. A banca quer o preço da grande. Então, 50 cruzeiros, como deveria ser. Boa, né? Questãozinha tranquila. Cuidem, porque a maldade é falar que o diâmetro aumenta em 4 em 4. E a gente precisa do raio, não do diâmetro. Foi uma maldade bem pensada aí. Por isso que eu digo, tem que ler devagar as coisas. 15. Nós fizemos uma exatamente igual, tanto na sala quanto lá no online. A banca disse que esta figura representa uma parte do gráfico da parabólica y menos x² mais 8x. Daqui você tira que o A é menos 1, o B é 8 e o C não tem. Certo? O C não tem. Só que eu sempre falo, rezem para cair esse tipo de função, porque você pode dizer que menos x² mais 8x tem que ser 0. Então eu posso ter certeza, se eu colocar o x em evidência, fica menos x mais 8 tem que ser 0. Daqui você tira as duas raízes. Ou a raiz é o próprio 0, ou a raiz será 8. Vou fazer um 8 decente, né? Ou a raiz será 8. Certo? Sim. Sim. Pergunta. Se as raízes são 0 e 8, são os valores que eu tenho aqui. Então, este aqui é o 0, este aqui é o 8. Ou tanto faz, vamos fazer no lugar certo. Vamos fazer então, o 0 está aqui e o 8 está aqui. Vamos fazer coincidir com o eixo das abscissas das ordenadas. Então aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Eu preciso deste ponto. Eu contei 500 vezes na sala. Você tem uma boca virada para baixo, você tem um ponto de máximo. Então eu preciso achar quem é o vértice. Bom, o x do vértice a gente não precisa, porque o x do vértice é x' mais x duas linhas sobre 2. 0 mais 8, 8 por 2, 4. Então, o vértice está exatamente aqui no meio. Mas não é dele, eu preciso do y do vértice. O y do vértice é menos discriminante por 4a. Tem uma vantagem, o senhor deve lembrar que eu falei 200 vezes, o discriminante é b² menos 4ac. Como nesse caso o c vale 0, isso aqui inteiro vai embora. Fica só b². Ou seja, eu terei menos 8, que é o b, ao quadrado, por 4 vezes menos 1. 8 ao quadrado até ontem dava 64. Certo? 4 é 4 mesmo. Não se esqueça que eu posso sumir com esse sinal de menos aqui. Então eu tenho 64 sobre 4, que dá
16. Certo? Sim para todo mundo? Sim, sim. A banca pergunta: quem é a área do retângulo ABCD? A banca quer esta área aqui. Se eu achei o y do vértice, eu também achei a altura do retângulo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um retângulo fedorento, que é o ABCD, que tem 8 de base e 16 de altura. A área do retângulo, base vezes altura, 16 vezes 8. 6 vezes 8, 48, vão 4. 8 vezes 1, 8, com mais 4, 12. 128 unidades de área. Nesse caso, é centímetros quadrados. Claro para todo mundo? Boa, né? Boa. 16. Equação irracional é aquela que apresenta incógnita no radicando. Nós fizemos em sala quando a gente viu esse troço insuportável. Você tem raiz no meio do caminho. Só que a banca fala que esse negócio tem que ser igual a 1. Então vamos lá. Raiz de y menos raiz de y mais 1. Isso aqui tem que ser igual a 1. Isso que a banca disse. Para que a expressão raiz de y menos raiz de y mais 1 seja 1, quem é o quadrado do y? Então lembre, a banca não quer o y, a banca quer quem é o quadrado dele. Então vamos lá. A banca já deu uma dica. Falou em raiz, falou em quadrado, põe todo mundo ao quadrado. Então eleva todo mundo ao quadrado. Então vamos elevar este lado ao quadrado e esse aqui também. Então eu terei y menos raiz de y mais 1, tudo isso será 1, certo? Quando você eleva ao quadrado, você desaparece com a raiz de fora. Ou seja, essa raiz fedorenta aqui vai embora. Sobra só o que está lá dentro, certo? O que você faz? Você que é um cara espertão, o que você faz? Você pega esse y que está aqui atrapalhando, joga esse cara para o lado de lá, para ele não incomodar. Ele que vai incomodar o lado de lá. Então eu tenho menos raiz de y mais 1 será 1 menos y. 1 já estava lá, e daí recepcionou este y que veio daqui, ficou 1 menos y, certo? Frase. Minha recomendação, cara, isso aqui vai te incomodar o exercício inteiro. O que você faz? Multiplica todo mundo por menos 1, para você sumir com esse troço aqui. Então, essa raiz que era negativa passa a ser uma raiz positiva. E esse lado, atenção Brasil, que era 1 menos y, passa a ser y menos 1. Você troca o sinal dos dois, certo? Sim, sim. O que você faz? Adivinhe. Eleva de novo essa fedorentice ao quadrado. Então, eu terei esse negócio inteiro ao quadrado, isso aqui também inteiro ao quadrado. Raiz de y mais 1 ao quadrado fica só y mais 1. Lembrem, atenção, Brasil, que isso daqui é uma identidade, que vocês chamam de produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Certo? Vamos mudar todo mundo de lado. Mudar quem está na esquerda para a direita e quem está na direita para a esquerda. Y ao quadrado menos 2y mais 1 será y mais 1. Primeira grande vantagem, eu tenho mais 1 aqui e mais 1 aqui também. Certo? Então, o que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho y ao quadrado menos 2y, isso? Igual a y. Certo? Tá bem. Y ao quadrado menos 2y menos y será 0. Passei esse y que estava aqui para o lado de lá. Y ao quadrado menos 2y menos y fica menos 3y. Olha que bonitinha que é a matemática. Tem y dos dois lados. Põe esse troço fedorento para fora. Ficamos com y menos 3, isso aqui tem que ser 0. Filhinho, acabamos de fazer um desses. Para que um produto dê 0,
Ou y' é o próprio zero, ou y duas linhas será 3. Daí você vai seco e diz assim, a banca quer y ao quadrado. Bom, y ao quadrado será 0 ao quadrado que dá 0, 3 ao quadrado que dá 9. Você vai lá e marca a letra E, só que você queima a fuça. Você queima a fuça. Por quê? Lembrem que a equação que a banca deu é raiz de y menos raiz de y mais 1 tem que dar 1. Se você, filhinho, colocar o y sendo 0, não vai funcionar. Por quê? Vamos lá. Eu terei 0 menos 0 mais 1 tem que ser 1. 0 mais 1, 1. Raiz de 1, 1. 0 menos 1 é menos 1. E raiz de menos 1 é i, não é 1. Então, este valor não funciona. O y tem que ser 3. Por isso que o y ao quadrado tem que ser exclusivamente o 9. Boa, né? Portanto, letra C. Cuidado com essa pegadinha. Eu avisei, nem todos os valores que dão como resultado satisfazem a sua equação fedorenta. Cuidado com essas coisas. Olha, eu vou até ficar na câmera que eu preciso contar uma coisa aqui. Eu não sei quantas vezes a gente resolveu algo assim, soma de duas frações. Eu não sei quantas vezes a gente fez isso. O que, diretor? 839, segundo ele. Cara, se é soma de fração, já sabe, né? Borboletinha. Eu vou embora, tchau. Eu não sei quantas vezes. Cara, eu nunca vi tanta borboleta na minha vida. Era quase um paná-paná. Para quem não sabe o que é paná-paná, é o coletivo de borboleta. A banca quer 1 sobre x mais 1 sobre y. E a banca diz que x mais y é menos 8 e x vezes y é 32. Filhinho, se você for aplicar a borboletinha, aqui, ó. Eu não sei quantas vezes já fez isso na vida. 837 só ontem. Vamos lá, borboletinha. O que vai embaixo? Na cauda da borboleta, o produto x vezes y, xy. Primeiro a asa amarela, que é a asa da esquerda, y vezes 1, y. Agora a asa da direita, que é a asa verde, x vezes 1, x. X mais y, eu posso escrever isso aqui como sendo x mais y por xy. X mais y, a banca disse que era menos 8. X vezes y, a banca disse que era 32. Filhinho, divide todo mundo por quanto? Por 4. Menos 2. Isso. Sai daí. Por 4? Por 4. 4 por 2, 8, 32. Por 4 dá 8, isso? É, mas não estava dando isso. Será que eu estou dormindo? É, menos 1/4. Ah, por que não está dando o que deveria dar? Ah, é 12, que 32, velho. Se o cara não lê o troço, o cara reclama que as pessoas não leem, o cara também não lê. 12, né, ô cabeça de bagre? Agora sim. Eu falei, não está dando, fiz agora há pouco o exercício. Então, estamos dividindo por 4. Então aqui não é 12, aqui é 3. Portanto, menos 2/3, letra A. 32. De onde que eu tirei isso? Sei lá, dormindo. Claro para todo mundo? Então, menos 2/3. Lembrando que nós dividimos os dois lados por 4, né? Dividimos isso por 4. Isso aqui também. Então, ficamos com menos 2/3, letra A. Boa, né? 18. De novo, eu não sei por que essa fixação com o negócio de cobertura. Agora é um vidro, um móvel coberto por um vidro retangular. A banca, aquilo que eu falei para vocês, cada ano a banca encasqueta com uma forma geométrica. Tem anos que tudo é triângulo, agora tudo é retângulo. A área é de 0,98 metros quadrados. Agora vem uma coisa importante, quer dizer, tudo aqui é importante, mas eu tenho a área. A banca fala que a largura e o comprimento são proporcionais. A banca fala que o comprimento tem o dobro da largura. Então, se aqui é largura, aqui o comprimento tem 2 vezes a largura. Certo? Sim, sim. A banca deu a área
E você sabe, ou deveria saber, né, que a área de um retângulo, pela 10ª vez hoje, base vezes altura. Quem é a base? 2L. Quem é a altura? L. Então isso aqui é 2L ao quadrado. Como eu tenho a área porque a banca deu, é só você achar o L. L ao quadrado será 0,98 por 2, que dá 0,49. Portanto, o lado será raiz quadrada de 0,49, 0,7, ou seja, 70 centímetros. Só que a banca não pede nada disso, a banca pede o perímetro. Quem é o perímetro? É a soma de todos os lados. Certo? Isso é perímetro. O lado é 0,7 metros, 70 centímetros. Então eu tenho 0,7 mais outro que é 0,7, ou seja, os dois ladinhos. O comprimento, ou seja, a base, é 2 vezes esse valor. Então eu tenho 1,4 mais 1,4. Certo? 1,4 mais 1,4, 2,8. 2,8 mais 0,7, 3,5. Mais o 0,7, 4,2. Então é isso aí, 4,2. Portanto, 4,20 metros, este é o seu perímetro. Boa, né? Então lembrem, a banca nos deu a área. Nos deu as relações entre comprimento e largura. E pedia quem era o perímetro. Então eu só consigo calcular o perímetro se eu souber quem é o lado. Como a banca relacionou o comprimento, ou seja, a base, com a altura, é fácil fazer. Você isola o L é 0,7, ou seja, 70 centímetros. Se o lado é 70 centímetros, o comprimento é 1,40 m, já que é o dobro. E daí é só você somar 2 vezes 70 centímetros, somado com 2 vezes 1,40 m, que dá 4,20 metros tudo junto, certo? Muito bem, penúltima. Eu não sei também quantas vezes a gente fez isso em sala. Eu acho que umas 819. 3 meios elevado a menos 3 meios. Eu perdi as contas de quantas vezes eu disse, cara, transforme sempre que puder potência em raiz, se esse negócio for um número quebrado. Não tem como você aplicar a propriedade aqui, por exemplo, 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125, ou seja, o número 5 multiplica por ele mesmo 3 vezes. Agora, como é que eu vou fazer isso aqui? 3 meios elevado a menos 3 meios. Então, já logo de cara, usa aquela propriedade que eu falei 200 vezes. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, a frase é, você encontrou expoente positivo, trata de inverter a fração. Então, eu tenho lá 3 meios elevado a menos 3 meios, eu posso inverter a fração. Ou seja, eu posso ter 1 sobre, daí você inverte aquele negócio, 3 meios elevado a 3 meios. Ou seja, inverti o valor do sinal, certo? Inverti o valor do sinal, certo? Sim, sim. Só que você pensa, cara, como é que eu vou fazer um troço desses, velho? Aplicando outra propriedade que diz assim, A sobre B elevado a C é A elevado a C sobre B elevado a C. Você distribui essas propriedades para todo mundo. Desculpe, você distribui o expoente para todo mundo. Então isso aqui será 1 sobre 3 elevado a 3 meios. Nossa, por favor, mesa, não comece. 1 sobre 3 elevado a 3 meios sobre 2 elevado a 3 meios. Certo? Daí tem uma outra propriedade bonitinha da matemática que fala assim, 1 sobre A sobre B é a mesma coisa que B sobre A. Ou seja, o inverso de uma fração é o inverso dela. Então eu posso pegar esta fração biruta que está aqui embaixo, esta fração biruta, e eu inverto, certo? Então eu ficarei com 2 elevado a 3 meios sobre 3
elevado a 3/6, certo? Então o que a gente fez? Primeiro, nós nos livramos do sinal fedorento colocando essa fração inteira com expoente e tudo lá para baixo. Então aplicamos essa propriedade aqui. Depois nós espalhamos o expoente para os dois membros, tanto para o numerador quanto para o denominador. Usamos essa propriedade. E agora, como é 1 sobre alguma coisa, a gente usou essa propriedade para poder inverter. Agora é só aplicar aquilo que eu falo 300 vezes em sala. A elevado a n, m sobre n é raiz índice n de a na m. Ou seja, a frase que eu falo 500 vezes. Quem está em cima, continua em cima. Quem está... Por que desse tamanho, velho? Quem está para baixo, vai para fora. Tem nada de sol e quem está no sol. Não faz sentido nenhum isso. Isso é coisa de... Não vou dizer o que eu acho. Então vamos representar isso aqui que nem gente. O 2 é o 2 mesmo, o 3 é o 3 mesmo. Então a frase, quem está em cima, continua em cima. Quem está para fora, vai para baixo. Certo? Ou seja, aqui é a raiz quadrada. Então lembrem, este 3 estava em cima, continua em cima. Esse 2 estava embaixo, vem para fora. Mesma coisa o 3. Quem está em cima continua. Mas por que com essa grossura aqui, tia? Quem está em cima continua em cima, quem está para fora vai para baixo. Então o que eu tenho aqui? Raiz quadrada de 2 ao cubo. Isso aqui é raiz de 8. Raiz quadrada de 3 ao cubo. Lembrem que eu posso escrever isso daqui como sendo raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Certo? Já que é 3 ao cubo, eu divido em 2. E daí eu posso dividir essa raiz em 2. É raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado é simplesmente 3. Então aqui embaixo fica 3 raiz de 3. Raiz de 8, para quem não sabe, é 2 raiz de 2. Certo? Lembrem que eu não posso deixar a fedorenta da raiz lá embaixo, no denominador. Então, para me livrar dela, você multiplica tanto em cima quanto embaixo pela raiz, para você não se incomodar com ela. Ficamos com 2 raiz de 2, raiz de 3, vezes 3, raiz de 3, raiz de 3. 2 é 2 mesmo. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3, 9. 2 raiz de 6 por 9, portanto, letra A conforme o gabarito. Boa, né? Boa. Então lembrem, aplique propriedade uma de cada vez. Não vá fazer tudo de cabeça que nem você fazia na sala, porque daí a chance de errar é muito grande. A banca te deu isso. Primeira coisa, livre-se do sinal de negativo. Aplique essa propriedade aqui. Aplique essa propriedade. Daí você se livra do negativo. Você criou 1 sobre uma fração elevada a outra fração. Espalhe o expoente para o numerador ou para o denominador. Aplique essa segunda propriedade. Daí você tem 1 sobre alguma coisa. Aplique esta propriedade e inverta a fração. Daí você chega aqui. E daí você tem que aplicar esta propriedade para poder lembrar. Eu falei 300 vezes, lembrem de transformar potência em raiz e vice-versa. Quem está em cima continua em cima, quem está para fora vai para baixo. Certo? Última, eu vou até ficar aqui na câmera para contar. Eu não sei também quantas vezes a gente falou de altura de prédio e sombra que estava projetando. O sol está aqui, projeta a sombra do prédio. Eu não sei quantas vezes. E eu disse para vocês que as bancas têm mania de colocar tudo lá. Coloca seno, cosseno e tangente. Só para você se confundir. Só para você se confundir. Então eu avisei. Quem estava ligado e acordado nos nossos encontros sabe do que eu estou falando. Certo? Então bem devagar. O relógio vai apitar nesta hora. Bom horário, bom horário. Desculpem, bom horário. As pessoas sabem, eu estou dando aula, não me incomodem, não me incomodem. Mas não adianta dizer. Vamos lá, bem devagar. Eu
Eu tenho aqui a altura H, que eu não sei quem é, mas eu tenho a distância da antena sendo de 15 km, a antena de radar, e eu tenho este ângulo bonitinho de 30 bolinha. Filhinho, a banca te dá a distância até a antena e te pede a altura. Filhinho, quantas vezes a gente falou isso na sala? Se você tem um cateto e precisa do outro, isso aqui é tangente. Lembra? Então, olha que gracioso. Olha que gracioso. Tangente de 30 graus será. Lembrem que a antena é como se fosse alguém. Tem alguém aqui, ó. Essa pessoa está olhando. A antena está olhando para cá, ó. Então tem um lado separado, que é o seno, por um lado colado, que é o cosseno. Então lembrem, tangente de um ângulo alfa qualquer é o seno de alfa pelo cosseno de alfa. Quem é o seno? O lado separado pela hipotenusa. Quem é o cosseno? O lado colado pela hipotenusa. Como eu não preciso de hipotenusa para coisa nenhuma, eu só uso o seno por cosseno, então eu precisarei do H, que é o nosso lado que eu desconheço, que é o lado que está separado, pelo 15, que é o lado colado. Só que a banca te deu a tangente como sendo 0,57. Daqui você tira que essa altura será 15 vezes 0,57, que dá 8, mesa. 8,55. Certo? Ou seja, a letra B. Então, questões extremamente fáceis, extremamente tranquilas, bem dentro do que a gente viu 300 vezes lá na teoria. Certo? Nada do que foi visto nessa prova fugiu do que a gente viu. E, aliás, pelo contrário, algumas questões, essa, por exemplo, aquela lá da área dentro da parabólica, a gente fez duas na sala, pelo menos de cada uma. E borboletinha, por favor. Né? Então, ou seja, exatamente o que a gente falou que ia cair, caiu. Senti falta de algumas coisas, mas prefiro não dizer para os caras não colocarem aí uma prova suplementar e inventarem moda. Certo? Ok, diretor? Sim, senhor. Então, lembrando, fizemos a correção extraoficial de acordo com o gabarito. Não cabe recurso em questão nenhuma, sinto muito. Todas dentro do programa e todas com a resposta certa. Certo? Qualquer dúvida que o senhor tenha, o senhor entra em contato, mande e-mail, mande sinal de fumaça, que eu estarei aqui para respondê-lo. Eu vou... Eu quero, diretor? Não, só depois tá. Eu vou e volto um dia ou não. Um grande abraço. Fui!